Paz de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma revelação para trazer para vocês, que são a igreja de Yahshua, que está sobre o Brasil, meus irmãos, que é a mulher de Apocalipse 12, meus irmãos. Eu quero mostrar o que o Pai me revelou para vocês, meus irmãos, que nós, a igreja de Yahshua, que é a igreja de Filadélfia, vai receber uma pedra branca e um maná no deserto, meus irmãos. E quando nós saímos de encontro para o Pai Yahweh para festejar com ele no deserto, assim como aconteceu com o Êxodo, meus irmãos, vai acontecer com a igreja de Yahshua, meus irmãos. Quero mostrar para vocês o que diz os 7 espíritos das 7 igrejas e o espírito da igreja de Pérgamo, que diz, meus irmãos, sobre o maná, meus irmãos, e o cavaleiro branco, que é esse rei que vai governar no milênio, que também vai receber um novo nome, meus irmãos. Eu quero ler o que diz a carta de Filadélfia aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e ninguém abre e fecha, meus irmãos. É sobre esse rei, meus irmãos. O anjo que está revelando sobre esse rei, meus irmãos. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás ao que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei, a sinagoga de Satanás são as igrejas, meus irmãos, de hoje em dia, meus irmãos. Eis que eu farei com que venham e adore prostrado aos seus pés. E saibam que eu te amo, meus irmãos. A carta de Filadélfia foi escrita para esse rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Como guardaste a minha palavra, da minha paciência também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, meus irmãos. Que é a prova que vai cair sobre o mundo inteiro, que diz em Daniel, meus irmãos. A marca na mão e na testa, meus irmãos. Antes de nós sairmos de 2023, na Páscoa de 2023, nós vamos sair antes da marca na mão que vai cair sobre o mundo inteiro, meus irmãos. Na Páscoa de 2023, meus irmãos. Como guardaste a minha palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, coroa desse rei. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Esse rei vai construir um templo para o Pai Yahweh, meus irmãos. Deus, e dele nunca sairá. Escreverei nele o nome de Deus, Yahweh, e o nome da cidade de Yahweh, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Se lembra desse novo nome, meus irmãos, que nós vamos receber uma pedra branca que vai ter um novo nome, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que estar atento ao que todas as igrejas dizem, meus irmãos. Que o Pai vai revelar para elas também, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz a carta de Pérgamo, meus irmãos. Mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás, meus irmãos. O que nós limos ali, sinagogas de Satanás, na carta de Filadélfia. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morta aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês, que há entre vocês, alguns que seguem o ensinamento de Balaão, meus irmãos, que mostram o Balaque como fazer o que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos, meus irmãos, e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem o ensinamento dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Agora veja o que o Espírito diz a essa igreja. Essa igreja que vai sair com nós, meus irmãos, o dia que nós estivermos indo de encontro com o Pai Yahweh, meus irmãos. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas, meus irmãos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles, o maná no deserto que nós vamos receber, meus irmãos, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe, meus irmãos. O novo nome que a carta de Filadélfia diz, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz o cavaleiro montado num cavalo branco, meus irmãos.
o cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavaleiro, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Está falando sobre esse rei, meus irmãos, que vai governar no milênio mesmo. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. O que nós limos, a Pedra Branca, que vai receber um novo nome que só eles vão reconhecer, meus irmãos. E ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue, e ele se chama a Palavra de Iau. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e as pisará as uvas dos tanques do furor da ira de Iau. Com a barra de ferro, meus irmãos, de Apocalipse 12, meus irmãos. É esse rei, meus irmãos, que vai governar no milênio, meus irmãos, que vai lutar para o Paial no final, meus irmãos. Ele as governará com uma barra de ferro e a pisará as uvas do tanque do furor da ira de Iau, meus irmãos. Daquela e na capa e na perna dele estava escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz bem forte, dizendo o seguinte para todas as aves e que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Iau, meus irmãos. Esse cavaleiro branco, meus irmãos, é um rei que vai governar no milênio, que é o filho varão de Apocalipse 12, meus irmãos. Por isso que eu estou falando, meus irmãos. Nós vamos receber o maná, meus irmãos, no deserto, meus irmãos, que é a igreja de Yahshua, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz em Êxodo, meus irmãos, que Moisés disse, meus irmãos. Assim o povo não trabalhou 7 dias. Êxodos 16, meus irmãos. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento, o maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: Iau mandou que vocês o guardassem 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito, meus irmãos. Isso vai acontecer com a igreja de Yahshua mesmo. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Iau, a fim de ser guardado para nossos descendentes, meus irmãos. A igreja de Pérgamo, o maná que nós vamos receber, nós vamos ficar 3 anos e meio, meus irmãos, longe do ataque do dragão, meus irmãos, recebendo esse maná no deserto, meus irmãos. Essa é a revelação que eu trouxe para vocês, meus irmãos, que são a igreja de Yahshua, meus irmãos. Breve, antes de 2023, na Páscoa, nós vamos sair para irmos de encontro com o Paial, para se cumprir o que o profeta Isaías disse, meus irmãos. Nós vamos sair de navios, meus irmãos, levando prata e ouro, meus irmãos, para oferecer ao Deus de Israel, meus irmãos, que deu muita glória para nós, meus irmãos, que somos os gentis, que fomos enxertados, meus irmãos, na oliveira, meus irmãos. Breve nós estaremos sobre o Monte Sião, louvando e festejando com o Paial, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Paial, meus irmãos.